Olá, boa tarde para todos. Vamos passar aqui um tutorial do roteiro de equações diferenciais, pelo menos essa parte que a gente vai discutir no próximo exercício. Vamos vir para cá. Ok. Bom, então é o seguinte, pessoal, que trata-se de uma introdução ao tema, né? Nós temos aí pelo menos 3 roteiros que foram publicados, mas a gente, por conta do tempo, vai focar nessa primeira parte mais elementar, ok? E nós temos o seguinte, então, né? A primeira coisa é saber o que que é uma equação diferencial, né? Em particular, no roteiro lá eu tenho uma classificação, né, de equações diferenciais, ordinárias, parciais, ordens, e então tem assim todo um dicionário, vamos dizer, né, sobre os tipos de equações diferenciais, as aplicações, né, para cada um deles foram também colocadas no roteiro. Aqui eu vou focar só na resolução dos exercícios relativos a essa técnica básica, tá? De resolução de equações diferenciais, mas então vamos antes aqui a essa pequena discussão. Tá? Então, olha só, né? O que é uma equação diferencial ordinária? Tá? Então, é o seguinte, nós, esta, esta equação é sempre uma pergunta, né? Eu sempre converso com vocês que quando nós falamos de uma equação, é uma pergunta. Quando nós falamos de uma igualdade, é uma afirmação. Na igualdade, nós verificamos se é verdadeiro ou falso. E na equação, nós devemos encontrar aquela incógnita, aquela coisa desconhecida para a qual a igualdade ficaria satisfeita, ou seja, ficaria verdadeira. Né? E o que é então a equação diferencial? É uma equação onde nós temos uma função desconhecida, isso aqui muda bastante o contexto em termos daquilo que nós conhecíamos como equação, né? Geralmente nós tínhamos equação sempre associadas a encontrar um valor de x ou encontrar o valor de alguma variável, né? Nossas equações, né, nós estamos acostumados. Então, quando nós colocamos, por exemplo, né, x mais 1 igual a zero. O que que nós queremos saber? Nós queremos saber qual é o valor do x para o qual esse valor mais 1 vai dar zero. Né? Então, eu estou preocupado com o valor do x, é um número, certo? A mesma coisa quando nós tínhamos lá funções quadráticas, cúbicas, trigonométricas, né? Onde eu tinha, sei lá, por exemplo, né? X ao quadrado menos 1 igual a zero, por exemplo. Né? Então, o que que é aqui? O que que eu tenho aqui? Eu tenho que resolver essa equação e eu preciso achar um valor do x. E quando eu elevo esse valor ao quadrado e subtraio de 1, o resultado é zero. Então, o problema era achar um número, era um valor de x. O que que muda agora em relação às equações diferenciais? Em relação às diferenciais, o que muda é que agora eu não estou mais procurando um número. Agora eu estou procurando uma função. É diferente. Tá bom? E nesse particular, eu estou procurando uma função de uma única variável, certo? E as suas derivadas. Né? Por isso, elas são ordinárias. Quando nós estudamos uma parte do cálculo vetorial, no final do primeiro bimestre, começo do segundo, quando nós vimos as derivadas parciais, o que nós tínhamos ali era a derivada de uma função de f de xy, né? Era algo assim, né? Eu tenho lá a derivada, opa, eu tenho lá a de uma função, derivada de uma função, por exemplo, de 2 variáveis, e eu tinha a derivada em relação a uma variável. Então eu tinha uma derivada parcial. Isso não vai acontecer agora, nesse momento, aqui com as equações diferenciais ordinárias. Elas são ordinárias porque eu vou ter uma função em relação a uma variável e as derivadas, quando aparecerem, serão em relação a esta única variável, ok? É claro que eu tenho um outro tópico de equações diferenciais que se chamam equações diferenciais parciais, aonde entram, aí sim, entram aquelas derivadas parciais. Não é o caso agora, ok? Então aqui, por que que são equações? Essa equação porque é uma pergunta. Por
que são diferenciais? Porque entram derivadas na jogada, ok? E por que são ordinárias? Porque é em relação a uma única variável. E eu procuro uma função desconhecida de uma única variável e as suas derivadas em relação a esta variável, ok? Então veja, o que é resolver uma equação? Resolver uma equação é encontrar essa função. Então veja, estou procurando uma função que torna a equação verdadeira. Na verdade, que torna a igualdade que está indicada na equação verdadeira. Por exemplo, tá? Um exemplo que nós trabalhamos em sala de aula, que é dy de x igual a x. Tá? Eu gosto desse exemplo, embora ele seja muito simples, porque ele nos permite fazer uma ligação imediata entre a técnica básica de resolver equações diferenciais, que é algo que nós já sabemos fazer lá do cálculo 1, okay? Que é a integral. Então, resolver esta equação diferencial, tá? Então, dy dx igual a x, tá? Resolver esta equação é encontrar a função y em relação a x, a função y, né? cuja derivada dy dx é igual a x. Ou seja, resolver esta equação diferencial aqui é encontrar a função y, e é sempre uma y que depende de x, tá? Quando você escreve, por exemplo, y igual a x ao quadrado menos 1. Estou um pouco sem imaginação hoje. Ora, isso está me dizendo que y aqui é uma função de x, certo? Ele está sendo escrito como uma função de x. Então eu posso dizer que é um y dx, em função de x, certo? Então, quando eu procuro essa minha função y, tá? Que é em relação, ela é definida em relação a x, certo? Eu procuro uma função cuja derivada em relação a x me dá x. É isso. Tá bom? Bom, então, resolver essa EDO consiste em encontrar uma função y dx, y em função de x, cuja derivada seja x. Okay? Então, esse é o nosso objetivo, é encontrar funções. Bom, observe que o processo de resolver essa EDO se resume a uma integração. De fato, quando eu faço a pergunta qual é a função y cuja derivada te dá x, basicamente é a mesma pergunta que eu fazia para a integral. Tá? Na integral, quando eu tinha isto aqui, eu estava perguntando qual é a função, aqui eu quero saber, eu não sei qual é a função cuja derivada me dá x, certo? Então, é a mesma pergunta que está sendo feita aqui. Só que aqui está escrito já com uma integral explicitamente dada, e aqui o que eu tenho é uma relação entre a derivada de uma função, tá? E ela própria. Tá? Então, a relação entre uma função e a sua derivada. Então, como que nós resolvemos esse problema lá da integração? Y é igual a x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Né? Por quê? Ora, por quê? Porque a derivada de x ao quadrado sobre 2 mais c, mais uma constante, é igual a x. Veja que isso que está escrito aqui, ó, é exatamente o que está escrito ali em cima. Tá? Esse que está escrito aqui é exatamente isso que está escrito aqui. Tá? Simplesmente eu estou substituindo y por quê? Por x ao quadrado sobre 2 mais c. Então, são questões equivalentes. Tá? Perguntar qual que é a função cuja derivada, qual é a função y cuja derivada te dá x, é resolver um problema de integração. Beleza? Bom, então a gente já sabe que nesse caso, né, isso nos motiva a um primeiro método para resolver o problema da equação diferencial, desta equação diferencial aqui, tá? Que é a integração. E aí por isso surge então o chamado método da separação das variáveis. Estou chamando aqui de método, estou tomando um pouco de liberdade de chamar de método, tá? Opa, de chamar de método, tá? Embora estritamente não seja algo muito comum de ser falado, tá? Na verdade, você fala de equações de variáveis separáveis, tá? Tipos de equações
são como variáveis separáveis, tá? Mas eu vou me permitir aqui, peço licença, vou me permitir a chamar de método de separação das variáveis, que permite resolver algumas equações. Quais? Justamente aquelas em que eu consigo separar as variáveis. Por isso que nós podemos agrupar uma série de equações diferenciais em equações com variáveis separáveis. Tá bom? Bom, e no que se baseia então essa forma de resolver a equação diferencial? Primeira coisa, nós separamos os termos, né, que estão afetados por x e afetados por y em lados diferentes da minha igualdade. Tá? Termos afetados por x incluem alguma coisa que multiplica x, alguma coisa que divide o x, alguma coisa que é elevado a x, o logaritmo de x, o seno de x, alguma coisa que tenha x, a mesma coisa em relação a y, né? Posso ter um y ao quadrado, alguma coisa sobre y, 2 sobre y, seno de y, cosseno de y, logaritmo de y, exponencial de y. Posso ter qualquer coisa que esteja afetando y e as diferenciais, tá? Os elementos diferenciais dy, que está afetado por y, e dx, que está afetado por x. Tá? Então, primeiro nós separamos os nossos termos em x e y em lados diferentes da igualdade. E uma vez que eles estejam separados em lados diferentes da igualdade, daí nós vamos para uma segunda etapa, que é integrar cada lado separadamente. Tá bom? Bom, então olha só, no nosso exemplo inicial, dy dx igual a x, nós vamos identificar os termos que estão afetados por y e por x. Aqui eu deixei em amarelinho. Ó. O que está afetado por y? Só o dy nesse caso. Tá? E por x, eu tenho o próprio x e dx. Bom, como esse dx aqui ele é diferente de zero, tá? Embora ele seja um elemento infinitesimal, né? Muitíssimo pequeno, tá? Embora ainda assim ele é diferente de zero, né? E eu posso simplesmente passar ele multiplicando, ou, se preferir, de forma mais correta, eu multiplicaria todo mundo aqui por dx, né? E aí, multiplicando todo mundo por dx, aqui eu só fico com dy e aqui eu fico com x dx. Pronto, foram separadas as minhas variáveis. Tá? Então, eu separei as variáveis. Então, estão separadas as minhas variáveis. Opa, eu aqui. Então, variáveis separadas, aqui. Próximo passo, passo 2, vou integrar cada lado separadamente. Então, eu vou integrar cada lado separadamente. É claro que um lado será integrado em relação à variável y e o outro será integrado em relação à variável x. Okay? Bom, quando eu integro esse primeiro membro aqui, quando eu vou integrar o primeiro membro, que é o que está ali em amarelo, tá? Esse pedacinho aqui, ó. Bom, o que eu tenho aqui? Na verdade, não está explícito, mas na verdade eu tenho 1. Né? Então, na verdade, eu estou integrando a função constante 1 em relação a y. Então, a pergunta é, qual é a função y cuja derivada te dá 1? Ora, é y. Por quê? Porque a derivada de y em relação a y é 1, certo? Então, aqui eu obtenho y. E do outro lado? Do outro lado, eu vou ter a integral de x dx. E eu pergunto qual é a função cuja derivada te dá x. A gente já viu várias vezes esse tipo de integração durante o semestre, né? E a gente sabe que a função cuja derivada te dá x é x ao quadrado sobre 2, mais uma constante. A rigor, eu teria uma constante aqui desse lado também. Né? A rigor, eu teria o seguinte, eu teria y mais uma constante c1 é igual a x ao quadrado sobre 2 mais uma constante c2. Mas como constante é constante, essa constante ela pode ir para o outro lado, porque assim eu vou obter a expressão do meu y explicitamente. Né? Eu deixo isolado ela aqui, ó, y é igual a alguma coisa, né? E não y mais c é igual a alguma coisa. Não, mas y é igual a alguma coisa. Então esse C1 ele pode passar para o outro lado e vai ser subtraído desse C2.
E como são constantes, C1 menos C2 também é uma constante, que eu estou chamando de C. Ok? Então, feito isso, nós temos aí a solução explícita da minha equação diferencial. Esta solução encontrada é chamada de solução geral. Por que solução geral? Ela é solução geral porque, na verdade, eu tenho uma constante que pode assumir qualquer valor. É uma chamada constante arbitrária. Ela pode assumir qualquer valor. E conforme eu vou dando alguns valores para essa constante, eu tenho soluções diferentes da minha equação diferencial. Todas estas curvas aqui, que representam parábolas, afinal de contas, x ao quadrado sobre 2 é uma parábola, esse termo constante, que é o termo independente aqui, nesta minha função quadrática, né, é o termo constante, só faz com que a minha parábola seja transladada na vertical, para cima ou para baixo, conforme eu vá variando o valor de c, certo? Então você vê que para c igual a 3, ó, tem essa parábola que está bem aqui em cima. Ó. Ela está bem aqui em cima. Tá? E para c igual a menos 3, eu vou ter essa parábola que está passando bem aqui por baixo. Certo? E para valores intermediários, eu tenho todas essas aqui. Beleza? Então, quando você resolve uma equação diferencial, você obtém, na verdade, uma família de funções. Tá? Você não obtém só uma, não é uma função que você vai encontrar. Você vai encontrar uma família de funções que ficam dependendo da constante arbitrária. Ok? Muito bem, vamos para frente. Aqui na sequência, um outro tópico que nós estudamos que é a forma de você representar a equação diferencial por meio de um certo gráfico. E esse gráfico nós damos o nome de campos direcionais, são campos de direção. Tá? Então, é uma forma, particular, eu acho muito bacana, acho bem interessante. Né? E é legal você conseguir ver, né, o que a sua equação diferencial ela está representando no final das contas. Né? E veja que para esse nosso exemplo aqui, nós temos esse campo de direções. Né? O que esse campo de direções me dá? Olha, tem que lembrar o seguinte: dy dx é uma derivada. Derivada de quem? De y. Certo? É a derivada de y isso aqui. E a derivada lá do cálculo 1, nós sabemos que está associada ao coeficiente angular de uma reta tangente num determinado ponto do gráfico da função. Né? Então, vamos lembrar isso aqui. Nós vimos isso lá no comecinho do bimestre, né? À guisa de uma revisão. Né? Quando eu olho para a minha função, tá? Por exemplo, nossa função ali, a y, né? É uma parábola. Vamos pegar essa daqui, por exemplo. Tá? Quando eu olho para a minha função y e eu olho para dy dx, o que na verdade eu estou fazendo é em termos gráficos, é calcular o coeficiente angular, que não vai ficar muito tangente aqui, aqui ficou bom, mas o outro ficou ruim. Tá? Então, é o coeficiente angular, vamos colocar aqui, é o coeficiente angular desta reta que é tangente ao gráfico da função, nesse pontinho aqui do gráfico, é tangente aqui, tá? E a derivada propriamente dita, a derivada é o coeficiente angular desta reta tangente no gráfico da função, coeficiente angular, tá, em relação a uma horizontal. Esse coeficiente angular ele é dado justamente por tangente de θ. Okay? Bom, então isso é um assunto passado, mas só para lembrar, né, que na verdade isso aqui está me dando a inclinação de uma reta. Tá? E o que esta equação diferencial está me dizendo é o seguinte, que esta inclinação da reta ela é dada pelo valor do x. Tanto é assim que quando você pega, por exemplo, aqui, ó, x igual a zero, tá? Você vê que todas as setinhas elas estão na mesma direção. Quando você vem para x igual a 1, ó, todas as setinhas estão na mesma direção. Ou seja, para cada valor de x, para cada valor de x, eu tenho uma linha aqui com todas as setinhas na mesma direção. Ou seja, todas as setinhas que estão neste ponto, né, de coordenada x igual a 0,
x igual a 1, x igual a menos 2, menos 1, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Todas as setinhas que estão aqui nesses pontos aonde a minha abscissa, né, ela está fixa, porque afinal de contas eu estou passando uma reta aqui no x igual a zero, certo? Essa reta vertical aqui. Em todos esses pontos, independente do valor do x, a inclinação corresponde ao valor do x. Por isso que aqui as retinhas estão horizontais. Por quê? Porque no x igual a zero, a inclinação é uma reta horizontal. Aí quando eu vou para o x igual a 1, ela vai ficar assim. O x igual a 2, um pouquinho mais. O x igual a 3 e assim por diante. Sempre inclinando cada vez mais conforme eu mudo os valores de x. E na outra direção, eu vou ter aqui, eu tenho inclinações positivas, porque o x é positivo, e para cá, inclinações negativas. Né? E assim vai. Tá? E aí quando você junta tudo isso aqui para uma grade de pontos, um grid de pontos no seu plano XY, você tem esta figura, tá? Que é o campo direcional. Beleza? Muito bem. Então, como já foi dito, esse campo direcional vai representar, então, direções, certo? Que são tangentes às soluções da minha equação diferencial. Afinal de contas, é uma inclinação em relação à minha função y, né? A inclinação da reta tangente ao gráfico da função y. Então, veja, eu acho isso muito interessante, sabe por quê? Porque, embora você nem tenha resolvido a sua equação diferencial aqui, certo? A gente resolveu, mas digamos que eu não tenha resolvido. Mesmo que eu não tenha resolvido, eu consigo ver como que deve ser o comportamento da minha função olhando para a solução, olhando para o campo de direções. Eu acho isso uma ferramenta extraordinária. Certo? Você conseguir graficamente perceber como que vão ser as soluções olhando para o campo direcional. Então, eu nem precisaria ter resolvido. Só com base nesse meu campo direcional, eu consigo ter uma ideia. Se eu for seguindo as flechinhas, eu consigo ter uma ideia de como vai ser a solução. E, de fato, quando nós plotamos o gráfico da solução juntamente com o campo direcional, aqui ó, o campo direcional são as flechinhas em amarelo, e aqui as várias soluções para diferentes valores de C, ou seja, eu estou juntando o gráfico anterior das soluções, das famílias de soluções, com o campo direcional, e eu vejo que, de fato, as minhas soluções, elas acompanham as setinhas, as inclinações das setinhas do campo direcional, ok? Então, eu acho bem interessante isso e eu acho uma ferramenta extraordinária. Bom, muito bem. Continuando, tá? A questão é, professor, eu consigo então encontrar esta solução geral, né? Então, eu tenho uma solução geral que é dada aqui por essa expressão, né? Quando eu consigo encontrar a solução geral, certo? Então, tem que ficar claro bem isso. Então, quando eu consigo encontrar a solução geral, ela acaba sendo dada assim ou na forma implícita, certo? Isso aqui é explícito. Por quê? Porque eu tenho y igual a alguma coisa. Então, está implícito. Mas ela poderia ser dada numa forma de uma função implícita. Seria como? Seria assim, ó, y menos x ao quadrado sobre 2 menos c igual a zero. Tá? Então ela estaria numa forma implícita daí, ó, certo? Inclusive nós podemos usar para plotar as soluções de forma bastante eficiente. Tá? Às vezes, quando você escreve assim, algumas ferramentas não conseguem plotar as soluções. Algumas ferramentas não conseguem nem expressar a solução nessa forma. Tá? E aí você vem para este formato aqui, que é um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais permissivo e permite você olhar para as soluções, certo? Então é importante a gente saber disso, tá bom? Bom, então a questão é que, estando nesse formato ou nesse formato, eu às vezes preciso obter uma destas curvas em especial. Tá? E para obter uma dessas curvas em especial, eu caio num problema que se chama
problema de valor inicial, ou também conhecido como PVI. E o que é o problema do valor inicial? Ora, como o nome diz, no problema de valor inicial, eu conheço um valor inicial da minha função y. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, porque eu esqueci um i aqui, né? Inicial. Ok? Então eu tenho aqui o problema de valor inicial. Tá? E aí, nesse caso, eu conheço um valor inicial, e esse valor inicial também é às vezes conhecida como condição inicial. Você tem condição inicial, né, quando você resolve equações diferenciais, e provavelmente, um pouco mais para frente, vocês vão acabar encontrando outros tipos de condições, como as chamadas também condições de contorno. Tá? Não é o caso aqui, mas só para vocês saberem, a gente conversou nisso em sala de aula, isso também existe. Então, quando eu tenho uma condição inicial, eu consigo achar uma solução particular, certo? Que é a solução do PDI, do problema de valor inicial. Tá? Então, nesse caso, eu consigo achar uma curva destas aqui que passa por um determinado ponto. Tá? Digamos, sei lá, um pontinho aqui, ó. Opa, um pontinho aqui. Tá? De repente, eu conheço aqui, ó, eu conheço o valor, eu conheço o valor de y para um determinado x. E se eu conheço o valor de y para um determinado x, eu consigo ancorar a minha solução, determinando assim qual é o valor do c. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, de modo geral, né, esse valor conhecido, né, ou essa condição inicial, é escrita dessa forma, ou seja, eu sei qual é o valor de y aplicado num certo x0, tá? Que é dado aqui por um certo y0. Tá? Então, de modo geral, o meu PVI é dado assim, ó, problema de valor inicial. Eu tenho a expressão da derivada, aqui a derivada de y em relação a x é igual a alguma relação entre x e y, por exemplo, ok? E pode envolver constantes, certo? Proporcionalidade, relações quadráticas, trigonométricas, logarítmicas. Eu posso ter qualquer coisa aqui, em princípio. Tá? Em princípio. Tá? E eu também dado, então é um par, né? Ó, eu tenho um sistema, isso aqui. Né? Eu tenho a relação da derivada e eu tenho o conhecimento do valor de y aplicado num determinado ponto x. Certo? No exemplo, a minha derivada dy dx é igual a x. Então, essa daqui é a EDO. Essa é a EDO. Tá? E eu tenho também o seguinte conhecimento, que o valor de y em zero é igual a 1. Esta aqui é a condição inicial. É a condição inicial. Ok? Então, com base nisto, se eu sei a solução, tá? Então eu preciso, claro, resolver a minha equação diferencial, achando uma solução geral, tá? A solução geral aqui, tá? Esta solução geral. Então, achando a solução geral, eu aplico a condição inicial, ou seja, o y de zero, olha lá, ó, y de zero é igual a zero ao quadrado. Desculpa, aqui tem uma coisa que eu fiz errado. Parece que o x é zero. Deixa eu corrigir isso aqui também. Aqui é zero. Não é um. Aqui é zero. Aqui vai ser zero. E aí eu fico só com isso aqui. Já está corrigindo. Pronto. É isso aqui que eu tenho, tá?
Eita, mas... Então, olha só. Y de zero é igual a zero ao quadrado dividido por 2 mais c. Então, y de zero é zero ao quadrado sobre 2 mais c. Mas quem que é y de zero? Y de zero é 1, é a condição inicial. Então, eu fico com 1 igual a zero sobre 2 mais c, mas zero sobre 2 é zero, ou seja, c igual a 1. E aqui também eu tenho que corrigir. Igual a 1. Ok, vamos. Foi. Pronto. Agora sim. Muito bem. Então, tá aí todo a nossa discussão. E agora nós vamos resolver alguns exercícios, tá bom? Então vamos aqui para frente. Então eu separei esses exercícios aqui para a gente trabalhar. Olha só. Então veja, é um TVI, tá? Aqui eu tenho a minha EDO. Aqui eu estou com a minha EDO, equação diferencial ordinária. E aqui eu estou com a condição inicial. Condição inicial, ok? Então vamos resolver aqui. Primeiro vamos olhar para essa nossa EDO. O que nós temos? Nós temos que dy dx é igual a y ao quadrado. Muito bem, posso separar as variáveis? Ou seja, posso colocar tudo que é y de um lado, tudo que é x do outro? Vamos ver? Posso fazer isso aqui, ó. 1 sobre y ao quadrado dy é igual a dx. Muito bem, ó, separei as variáveis. Desse lado eu tenho coisas que só dependem de y, aqui eu só tenho coisas que só dependem de x. Então, assim, eu posso integrar 1 sobre y ao quadrado dy e posso integrar 1 vezes dx, certo? Porque não estava aparecendo, mas nós temos 1 vezes dx aqui. Então, vamos fazer por partes. Tenho aqui essa primeira integral para resolver e tenho a segunda integral para ser resolvida. Na primeira integral, o que nós temos? Então, para 1 aqui, o que nós vamos ter? Bom, nós temos a integral de 1 sobre y ao quadrado dy. É interessante notar que eu posso escrever 1 sobre y ao quadrado dy, eu posso escrever isso como y elevado a menos 2 dy. Por que isso, professor? Pelo seguinte, se eu estou com a minha equação, com essa minha expressão nesse formato, eu tenho uma regra de integração que me diz o seguinte: x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, no caso em que eu estou integrando alguma coisa que está elevado a menos 2, o meu n vai ser o menos 2. E é claro que o meu x aqui vai ser o y, né? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Y menos 2 dy. O que vai ser isso? Vai ser y menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. E aí, então, finalmente, y menos 2 mais 1 vai dar y menos 1. E menos 2 mais 1 dá menos 1. Como eu tenho uma fração e aqui embaixo eu tenho menos 1, então isso aqui na verdade é menos y elevado a menos 1. E se eu quiser voltar para a notação de fração, eu vou fazer menos 1 sobre y. Okay? Então essa minha integral, na verdade, é... Opa, vamos já colocar a solução ali. É menos 1 sobre y, mais uma constante. Então, vou chamar de C1. E 2. Em 2, o que nós temos? A integral de 1 dx. Aí é aquela pergunta, qual é a função cuja derivada te dá 1? Ora, a função cuja derivada te dá 1 em relação a x, é x, certo? Porque a derivada de x é igual a 1. Então, daqui para cá, deriva.
Daqui para cá, integra. Ok? Então, isso aqui vai me dar x mais uma constante, C2. Então, temos agora que voltar aqui nesta igualdade, tá? Que eu vou chamar ela de estrelinha aqui. Então, lá na estrelinha, nós temos o seguinte. No primeiro lado aqui, nós temos menos 1 sobre y mais C1. E do segundo lado, nós temos x mais C2. Ok? Esse C, como já conversamos várias vezes, ele pode ser aglutinado numa única constante aqui do lado do x. Tá? Então, isso aqui a gente pode escrever de outra forma. Eu posso deixar isso com menos 1 sobre y igual a x mais uma constante. E, finalmente, eu posso agora tentar isolar o meu y. Né? Veja que o y aqui está no denominador. Eu posso passar ele para o outro lado multiplicando e este pedaço aqui eu troco de lugar com y. Tá? Então, eu posso ficar com isso assim, ó, sobre x mais c igual a y. Eu troco de lugar y com x mais c. Certo? Esse passa dividindo e esse passa multiplicando. Então, eu fico com essa minha expressão para a minha solução geral. Y, vou colocar ele na frente, é igual a menos 1 sobre x mais c. Okay? E esta é a solução. Bom, a questão é, e quem é, essa é uma solução geral, tá? Essa é uma solução geral. E quem é a solução particular? A solução particular vai sair daqui, ó, da condição inicial. Tá? Então, uma solução particular. Solução particular para y de 0 igual a 1. Qual que vai ser? Ora, eu tenho que descobrir qual que é o valor do c para o qual y de 0 me dá 1. Certo? Então, vou apagar aqui do ladinho, fazer aqui do ladinho. Eu tenho o seguinte. Eu sei que y de 0 é igual a 1. Y de 0 é igual a 1. E sei também que y é igual a menos 1 sobre x mais c. Então, você percebe como é de fato um sistema que a gente está resolvendo? Certo? É um sistema. Então, veja, se y de 0 é 1, então eu posso dizer que y de 0, que é igual a menos 1 sobre, quem que é o x? 0 mais c. E sei que esse y0 é 1, então fica com menos 1 sobre 0 mais c. Que na verdade é igual a menos 1 sobre c. Ou seja, menos 1 sobre c é igual a 1. Ou seja, c é igual a menos 1. Certo? Então, uma solução particular para o PVI vai ser o quê? Y igual a menos 1 sobre x com c menos 1, menos 1. Então, esta é a solução para o PVI. Beleza? Deixa eu só já apagar aqui essas coisinhas aqui para o próximo exercício. Bom, então, antes de continuar, eu quero ir lá no nosso aplicativo do GeoGebra, tá, pessoal? Realmente eu não sei o que estava acontecendo, que o cursor não estava funcionando direito, mas eu acho que agora vai dar para fazer alguma coisa, tá? Então é o seguinte, o que é que nós temos aqui? Ó? Eu vou colocar a nossa função. A função era y ao quadrado. Y ao quadrado. Aqui. Então, y ao quadrado. Está aí o meu campo. Está aí o campo. E ele já plotou uma solução. Olha lá, ó, menos x mais 11, alguma coisa assim. Certo? Então, agora eu posso fazer a variação aqui, ó, das minhas funções.
das várias soluções, conforme eu vou variando o valor de C. Conforme eu vou variando o valor de C aqui. Beleza? Ah, e no aplicativo dá para fazer isso, tá? Eu posso colocar isso aqui, ó, e eu vejo as várias soluções na mesma tela, ok? Então dá para a gente ver que as soluções vão acompanhando as direções das flechinhas, beleza? Muito bem, bom, vamos voltar para o segundo exercício agora. Então, vamos para o segundo exercício. Então eu tenho agora esse segundo carinha aqui, vamos ver. Bom, já sabemos que essa é a EDO e essa aqui é a condição inicial. Tá? Quero saber se eu consigo separar as variáveis. O que tem x de um lado, o que tem y do outro. Dá para ver que dá para separar, né? Nem sempre dá, tá, pessoal? Nem sempre dá para separar. Por isso que existem as outras técnicas que eu comentei lá, né? A gente fez lá pelo menos 2 aulas de mudanças de variável, né? Para as homogêneas e com fator integrante para as exatas, né? Então, existem outras técnicas para lidar com outras formas, né, de equações diferenciais, beleza? A gente vai no nosso exercício, a gente vai focar nessa daqui, tá? Bom, então é o seguinte, vou separar as variáveis. Posso escrever isso da seguinte forma. 1 sobre y dy e, do outro lado, 1 sobre x dx, beleza? E aí posso aqui já fazer a integração, né? Posso já integrar dos dois lados. Então, eu vou integrar 1 sobre y dy e vou integrar 1 sobre x dx. Okay? A integral de 1 sobre y, tá? A integral de 1 sobre y é ln de y, mais uma constante. E a integral de 1 sobre x é ln de x mais uma constante. Certo? Aqui vamos pôr C1, C2, que seja. A gente já pode que essas duas constantes elas podem ser juntadas aqui, todos desse lado aqui. Okay? Então eu posso fazer ln de y é igual a ln de x mais uma constantona que eu vou chamar de C. Tá bom? Deixa eu subir um pouquinho isso aqui para ficar mais ter espaço para trabalhar um pouco mais ali em cima. Assim. E pronto. Beleza. Muito bem. Então, feito isso, bom, será que eu consigo colocar a solução, né, da minha EDO na forma explícita? Ou seja, será que eu consigo dizer que y será igual a alguma coisa? Às vezes a gente consegue, às vezes não, ok? Aqui eu vou tentar para ver se vai dar certo. Tá? Então vamos tentar para ver se vai dar certo fazer isso. Bom, uma forma de fazer isso é tentar extrair esse y do logaritmo. Tá? E uma forma de extrair y do logaritmo é por meio da exponencial. Por quê? A exponencial do logaritmo de qualquer coisa, sei lá, de 2, é igual a 2. A exponencial do logaritmo de A é igual a A. A exponencial do logaritmo de y é igual a y. A exponencial do logaritmo de x é igual a x. E assim por diante, tá bom? Então, desde que eu tenha algo válido aqui, né, nesse meu, dentro do logaritmo aqui, em particular, eu não tenho problema porque eu estou com esse cara em módulo, tá? Então eu consigo extrair daí esse meu y e esse meu x, tá bom? Então eu consigo extrair aqui o y, tá? Isso para o y. Agora, e para o x aqui? Tá? O que acontece é o seguinte, quando eu passo a exponencial, né, ou seja, eu aplico a função exponencial em ambos os membros, no segundo membro eu não tenho só ln de x,
Eu tenho ln do módulo de x mais c. Então, a rigor, eu teria isso aqui. E ln de y é igual a E, ó, ln de x mais c. Ok? E aí, nós podemos usar uma propriedade que está associado às potências, né? Afinal de contas, tem que lembrar que E é um número, tá bom? E é um número aqui que está sendo, tá? É uma exponencial, mas E é um número, né? É E elevado a alguma coisa, né? É E elevado a x, E elevado a y, E elevado a w, tá? E E é um número. Eu tenho E aqui, que é 2,718, qualquer coisa assim, não lembro. Ok? Mas em vez de E, eu poderia ter 5, eu poderia ter 2, 5 elevado a x, menos 3 elevado a menos 3 não, tem que ser positivo. 3 elevado a y, poderia ter qualquer coisa dessa forma, certo? Tá? Em particular, eu tenho e elevado a alguma coisa. A gente já sabe que esse lado aqui vai dar y. Mas e este lado? Este outro lado é um pouco diferente, porque afinal de contas, eu não estou com e elevado a alguma coisa, um número ou alguma expressão sólida, né? Eu tenho uma soma, né? Então vamos lembrar o seguinte, ó, 3 elevado a 2 mais 1, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. De fato, se você pegar 3 elevado a 2 mais 1, isso é 3 elevado a 3. E isso aqui é o quê? É 9 vezes 3. E tudo isso é igual a 27, certo? Então, eu posso decompor, né, essa minha potência na forma de soma como sendo um produto, que é o que vai ser feito aqui. Aqui eu vou ter E elevado a ln de módulo de x vezes E elevado a c. Ok? Então a gente vai ter isso aí. E é claro que só o fator E elevado a ln de x vai ser módulo de x. Isso aqui pode ser por módulo, tá? Se bem que depois a gente vai ver que não tem muita diferença de usar esse módulo aqui nesse caso. Tá? Faz muita diferença usar dentro do logaritmo, tá, pessoal? Dentro do logaritmo é fundamental. Por quê? Porque dentro do logaritmo eu só tenho valores maiores do que zero. Certo? Então, com o módulo, eu estou garantindo que esses valores são maiores do que zero. Né? Eles já aparecem aqui nessa regra, tá bom? Tá? Já tem que estar implícito, tá? Y maior do que zero, certo? Bom, e aí aqui eu vou ter módulo de x vezes e elevado a c. Ó, de novo, tá? C1 mais C2 é uma constante. C1 menos C2 é uma constante. E elevado a c é uma constante. Seno de c é uma constante. Então, qualquer coisa que eu tenha operações entre constantes vai ser sempre uma constante, tá? Então, nós fazemos uma coisa que é chamada de abuso de notação, certo? Que é chamar e elevado a c, na verdade, só de c, ok? Então, só lembrando isso, tá? C mais 1 é uma constante, mais outra constante é constante, uma constante menos outra constante também é uma constante, e elevado a uma constante é constante, seno de constante é constante, sei lá, C1 vezes C2, constante vezes constante é constante, C1 divididos por C2 é constante, ok? Claro, com C2 diferente de zero, obviamente, ok? Então, qualquer um desses casos, logaritmo, tá? Logaritmo de uma constante é constante, certo? Então, não é incomum nós trocarmos essas constantes que estão sendo operadas de alguma forma por uma constante simbólica chamada constante arbitrária, tá? Isso é muito comum e aparece de forma corrente, tá bom? Então, acabou aqui esse problema que nós estávamos resolvendo e nós temos ali a solução. A solução aqui vai ser
logaritmo de módulo de y igual a módulo de x. Beleza? Bom, é importante dizer o seguinte, tá? O uso do módulo aqui, vamos dar uma olhada agora no gráfico para ver se tem diferença, tá? Para ficar claro isso aqui. Tá? Eu quero ver lá no gráfico, só que antes eu vou só resolver o problema do PVI aqui, ó, que é, dada essa condição inicial, descobrir qual que é o valor daquele C ali. Vamos ver, ó, y de 1 é igual a 1. Bom, então eu posso dizer o seguinte, o módulo do y de 1 é igual a o x, que é 1, vezes o C. Quanto que vale y de 1? Y de 1 vale 1. Então, o x é 1 e o y vai ser 1 também. Então, aqui vai ser 1 é igual a 1 vezes C. Então, C igual a 1. Ok? Então, esta aqui é uma solução geral. Como que fica a solução particular? Solução particular. A solução particular fica módulo de y igual a x. Agora vamos ver lá como que vai ficar a questão de usar absoluto ou sem absoluto. Vamos ali para o GeoGebra rapidinho. Então, vou colocar aqui quem que é a nossa y sobre x. Vamos ver, y sobre x. Tem que só mudar o zoom aqui que já aparece. Olha lá, y sobre x. Tá vendo? Y sobre x. Y sobre x me dá o quê? Me dá essa carinha aqui, ó. Alguma coisa vezes x. Ó. Na medida em que eu vario o c, eu estou variando a inclinação destas retas. Okay? Você vê que elas ficam exatamente nas direções das setinhas aqui. Esse é um campo, né, que ele é um campo onde as setinhas elas partem da origem do sistema e vão se espalhando em todas as direções. Agora eu quero ver só o seguinte, eu quero verificar esse caso da solução com módulo e sem módulo. Tá? Eu vou abrir um novo GeoGebra aqui e vou colocar o seguinte. Ó. Eu vou fazer a solução implícita. Tá? Assim, ó. Y. Vamos pegar um valor de... Aliás, eu vou fazer assim, quer ver? Eu vou fazer assim, C. E eu criei... Quando eu digitei C e dei um Enter, eu criei um cursor que me permite variar os valores de C. E eu vou só fazer uma configuração aqui, quer dizer que esse cara vai variar de 10 a menos 10 até 10 e de 1 em 1. Bom, pronto. Então agora ele está variando de 10 a 10, menos 10 a 10 e de 1 em 1. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui, ó. Y igual, y menos cx igual a zero. Ó, ok? O que acontece? Ó, se eu estou variando de 10 a 10, eu estou... É aquilo lá que acontecia antes, né? Agora eu vou fazer com módulo. Tá? Então agora eu vou fazer com módulo. Abs y menos abs x vezes c igual a zero. Vou apagar a equação 1 aqui rapidinho. E ó. Que aqui, ó. Acho que ela não vai aparecer, né? Ó. Eu quero apagar essa daqui. Ó. Como que ela aparece, tá vendo? Que é um pouquinho diferente aqui. Ó. Porque quando eu coloco para zero, some tudo, né? Ah, desculpa, aqui eu coloquei zero. Ah, não, tudo bem, tá certo. Está em zero mesmo. Tá, ó. Quando eu coloco para zero, ó,
some tudo. Quando eu ponho para negativo, ó, agora quando eu ponho para positivo, daí aparece a solução, tá vendo? Então eu tenho uma pequena diferença em relação a pôr o módulo ou não, dependendo do que eu esteja fazendo, tá vendo? Ok. Então assim, a rigor, eu não diria que é a mesma coisa, tá? Embora a gente vá ver que eu vou acabar percorrendo as soluções ali, tá? Vamos colocar ela aqui, ó. Eu vou colocar ela em vermelha. Deixa eu apagar isso rapidinho. Deixa eu colocar isso aqui em vermelho para ver melhor. Aqui assim. E vou colocar o outro em tracejado, tá? Para a gente ver assim. Ó. E aí quando eu vario esse cara aqui, ó, você vê que é o seguinte, né? Quando eu tô com positivo aqui, eu tenho a vermelha sobre uma das verdes, né? Ou vice-versa, tá? A vermelha sobre uma das verdes. Tá? E isso acontece para o positivo, tá? Então parece que a vermelha só está dando conta de uma parte, mas veja que o verdinho aqui, ele está dando conta da outra parte, que é a parte que some quando você vai para um C negativo. Mas aí o vermelho está dando conta desses caras, tá vendo? Então veja assim, eu não posso falar numa equivalência estrita, certo? Porque são coisas diferentes. Num caso, eu estou tendo a solução, no caso da verde, eu estou tendo a solução e ela está sendo dada por um par de retas. Que eu tenho uma limitação, né? A hora que eu vou para ser negativo, ó, eu não consigo nada. Em compensação, quando eu vou para ser positivo, o que acontece é que as soluções vêm em dupla. Vem tanto a parte que seria positiva quanto a negativa, né? Porque a negativa na vermelha, certo? A negativa na vermelha, né? A negativa na vermelha, ela aparece porque, ó, esta reta aqui, ó, essa daqui, tá? Ela vai aparecer, sabe quando? Quando eu colocar lá no menos 4. 3 menos 4. Tá ali, ó. Tá aqui ela, certo? Então, assim, sem os módulos, eu tenho soluções, são individuais, são retas únicas para cada C. Agora, com os módulos, o que acontece? Eu tenho as retas duplicadas, certo? Eu tenho retas duplicadas, ok? Então, assim, estritamente falando, não é a mesma coisa. Mas, em termos de solução de equação diferencial, a gente poderia até dizer que as duas formas dão conta do mesmo conjunto de solução. Só que uma vai tratar as soluções individualmente, certo? Se eu não uso o módulo ou valor absoluto, são as vermelhinhas. Ó, eu tenho todo mundo ali, ó, certo? Tá todo mundo ali. Tá ok, sem problema nenhum. E quando eu venho com a solução em módulo, quando eu venho para a solução em módulo, aí elas aparecem em dupla, ó. Beleza? Tá? Então, esta aqui seria uma solução positiva no vermelho e essa seria uma solução com, sei lá, aqui seria 4 no vermelho e aqui seria o menos 4 no vermelho, ok? Então isso aí a gente fica atento daí, sabe? Só para não achar que é exatamente a mesma coisa. Tá? Eu tenho uma diferença, inclusive geometricamente falando, eu tenho uma diferença. Tá? Então eu acho interessante notar isso. Tá? E, inclusive, num dos exercícios que nós resolvemos lá, o GeoGebra ele não consegue fornecer a solução explícita. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga uma solução. Ele não consegue mostrar, né? Uma função y explicitamente dada
Mas se você escrever na forma implícita, você consegue a solução. Tá? Então você consegue escrever a solução implícita e você consegue gerar gráfico dessa solução, mas na forma explícita, que é como o aplicativo está funcionando aqui, ele tem dificuldade de mostrar, tá bom? Só para dizer isso aí, às vezes, nessas questões, né, onde aparece em módulo, exponencial, ou com alguma coisa negativa, e que eu vou ter que usar um logaritmo. Bom, aí às vezes eu posso ter problema, tá? Mas se eu mantenho a solução antes de fazer uma operação que porventura possa gerar uma indeterminação, eu consigo mostrar essa solução, tá? Então, né, para determinados valores de C, eu consigo mostrar alguma solução. Tá? Então é isso, pessoal. Só um alerta aí, né? Porque quando a gente faz a análise de solução, não dá para aceitar só o que o aplicativo está dizendo, ou só uma forma de expressar essa solução, por exemplo, na forma y igual a tal coisa. É legal a gente conseguir, de certa forma, trafegar nas diferentes expressões das soluções, para que a gente possa, de fato, ver o que está acontecendo, né? E não simplesmente aceitar uma conta que foi feita ali, tá bom? Muito bem. Então, feito isso, vamos agora para o último exercício, que é este aqui, tá? Para finalizar. Então, para finalizar, eu selecionei esse carinha aqui, e ele vem com uma função trigonométrica, tá? Mas também não implica em nenhuma dificuldade para a gente resolver isso aqui, porque, como nós vamos ver, essa é uma equação de variáveis. Eu posso separar as variáveis, né? Variáveis separadas. Tá? Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer é jogar y de um lado e dx do outro. Então, eu vou ficar com. Eu vou fazer na forma, né? Eu vou ficar com y dy de um lado e do outro lado eu fico com seno de x dx. Integro dos dois lados, vou integrar aqui e vou integrar aqui. Desse lado aqui, nós a integral de y, tá? É aquela função y cuja derivada me dá y. E, assim como a gente já fez várias vezes para x, nós sabemos que aqui eu vou ter y ao quadrado sobre 2, mais uma constante. E desse lado, a integral de seno. A integral do seno, aí sempre lembrar o seguinte: derivada do seno, cosseno x, derivada do cosseno, menos o seno, menos o seno x. Então, quando eu faço a integral do seno, isto é, menos cosseno, mais uma constante. Okay? Bom, de novo, C1, C2 são constantes, esse C1 pode passar para o outro lado. E aí, ele passando para o outro lado, ou subtraindo C1 em toda essa minha igualdade, eu vou ficar com y ao quadrado sobre 2 é igual a menos cosseno x mais czão. Ok? Muito bem. Olha, e agora? Bom, agora eu posso tentar isolar o y. Né? O que eu poderia fazer? Poderia fazer y ao quadrado igual a menos 2, o 2 passou multiplicando. Cosseno de x, na verdade, ele multiplicaria o 2, esse carinha aqui também, tá? Na verdade, seria assim, né? Isso, na verdade, seria a rigor, né? Mas, como a gente sabe, a constante multiplicando uma constante não vai fazer a menor diferença, né? Na verdade, seria isso aqui, né? Menos cosseno x mais c. E aí, então, isso me dá menos 2 cosseno x mais duas vezes uma constante. Olha aí, duas vezes a constante. O que acontece? Vira uma constante. Então, por abuso de notação, eu vou chamar 2c de c. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, y ao quadrado é igual a menos 2 cosseno x mais uma constante. Okay? Poderia ir aumentando cada vez mais essa constante, né, para mostrar que ela está aglutinando outras constantes de alguma forma. Né? Seja aqui com a subtração de C1,
seja multiplicando 2 vezes c e por aí vai. Seja como expoente de e, então, em qualquer um desses casos sempre vai acontecer isso, tá? Bom, então eu tenho isso aqui, ó. Se eu quiser, mas com muita vontade, achar y igual a alguma coisa, eu teria que tirar a raiz quadrada dos dois lados, tá? E lembrando que isso me daria mais ou menos raiz quadrada de menos 2 cosseno de x mais uma constante. Então, a forma explícita seria assim. Bom, é, eu vou precisar mostrar isso dessa forma? Não sei, pode ser que seja. Sabe? Às vezes você precisa necessariamente escrever desta forma. Para o nosso estudo aqui, eu vou recomendar que, nesse caso, a gente aceite y ao quadrado igual a menos 2 cosseno x mais c. Certo? Eu acho que é mais produtivo nesse momento. Tá? Então, assim, não é que eu não possa fazer e escrever desse jeito. Às vezes é necessário fazer assim, ok? Mas nem sempre, nem sempre. Neste caso, em especial, tanto para mostrar a solução, fazer um estudo da solução, tá? E eu vou mostrar porque você vê como o GeoGebra ele tem dificuldade de trabalhar isso de forma completa. A solução ela vai aparecer dessa forma aqui, tá? Eu dei uma testada antes, claro. Vai aparecer dessa forma, tá? E a gente vai ver que desta forma eu não tenho tudo que a solução me apresenta. Que, aliás, é uma solução linda, vocês vão ver só. Tá? Então vamos guardar aqui. Só que eu vou dizer o seguinte, a gente vai ficar atento a essas duas formas aqui, beleza? Bom, tá. Antes de ir lá para o GeoGebra, vamos ver aqui o problema do valor inicial. Eu vou tratar o problema de valor inicial olhando para a primeira forma. Tá? Vou chamar de primeira e de segunda forma. Tá? A forma que vai ser implícita, tá? E aqui a forma explícita. Tá bom? Então, essa aqui é implícita. Por que é implícita, professor? Porque eu não tenho y é igual a alguma coisa. Tá? Essa aqui é explícita. Por que é explícita? Porque eu tenho y é igual a alguma coisa. Não é o caso. Tá? Ali no segundo, aqui nessa primeira forma, não acontece isso. Aqui acontece y é igual a alguma coisa. Tá? Então vamos ver aqui o problema do valor inicial para a gente finalizar. Vendo essas continhas aqui. Vamos lá, eu tenho o seguinte. A y de π é igual a zero. Então, como que eu vou expressar a minha solução em termos da constante? Tá? Como que eu vou expressar a minha solução, essa daqui, em termos da constante? Olha, eu vou fazer o seguinte, y ao quadrado, tá? Y ao quadrado. Então, eu já sei que y de π é zero. Então, eu vou ter zero ao quadrado. Então, eu vou ter zero ao quadrado. É igual, aqui, ó, y ao quadrado, tá? Y ao quadrado é igual a menos 2 cosseno de π, porque eu estou com um x inicial aqui, ó, que é π. Então, no lugar do x, entra π, mais czão. Bom, zero ao quadrado é zero. Zero ao quadrado é zero. Zero ao quadrado é zero. Menos 2. Então, isso aqui é igual a menos 2. Cosseno π. Cosseno π é menos 1. Mais c. Então, aqui eu vou ficar com zero igual a menos 2 vezes menos 1 dá 2. Então, zero é igual a 2 mais c. Ou seja, c é igual a menos 2. Certo? C é igual a menos 2. Muito bem. Então, como que eu expresso a solução? Como que eu expresso a solução particular? Então, solução particular. Como que eu expresso essa solução particular? Eu poderia escrever assim, ó, y ao quadrado é igual a menos 2 cosseno x
menos 2. Tá? Porque o menos 2 que eu encontrei aqui, eu vou substituir pelo C ali. Tá bom? Então aqui eu teria a minha solução particular. Okay? Bom, vamos agora lá para o GeoGebra. Aqui. Para ver esta equação. É seno x sobre x. Então vamos colocar aqui seno x, só ali em cima, né? Seno x sobre x. Seno x, seno x, eu acho que tem que ser seno x assim, sobre x. É isso mesmo? Ah, não, é seno x sobre y. Embora tenha dado um troço bem legal aqui, hein? Olha só que coisa doida. Mas não é essa daqui. É seno x sobre y. Olha, também sai um troço muito joia. Tá. Olha lá, ó, menos 2 cosseno x e alguma coisa ali, né? Ok? Então, olha só. Ah, é porque isso aqui é aquele C que está dentro da raiz, tá? Então, olha como ele não dá uma solução muito bonitinha, né? Vamos ser sinceros, né? A solução fica bem esquisita de você ver, né? Então, ó, vamos ver aqui o que acontece, ó. Se eu vou variando o meu C. Ué, o que aconteceu? Ah, tá aqui, ó. Ué, o que aconteceu? Cadê o positivo? Ah, né? Só que é engraçado, né? Porque, veja, você olha aqui para o campo direcional e você vê que tem setinhas aqui para baixo também, né? Certo? Você vê que tem setinhas para baixo aqui. E cadê as linhas que deveriam estar nestas, acompanhando essas setinhas? Não tem, né? Sabe por que não tem? Porque o GeoGebra só está considerando a solução positiva. Ele não está considerando a solução negativa. E quando você tira a raiz ali, vamos lembrar o seguinte: quando você tira y igual a alguma coisa, y, tá? Você tira aqui, faz a raiz quadrada de y ao quadrado. Quando você tira a raiz aqui, é mais ou menos. Não é só mais. E o GeoGebra está considerando só mais. Ele não está considerando menos aqui. Certo? Então, tem alguma coisa faltando. Certo? Agora, eu vou para a outra aba do GeoGebra e eu vou olhar para a solução implícita. Tá? Vamos para ver a solução implícita. Você vai ver que vai ter algo a mais que não aparecia, não estava aparecendo aqui. Ó, vou vir para cá. Vou deixar aquele C ali, não tem problema. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui. Apagar. Então, como que é? É assim, ó. Y ao quadrado mais 2 vezes cosseno x é mais uma constante igual a zero. Igual a zero. Deixa eu só ver se eu escrevi certinho. É isso mesmo. O menos 2 cosseno volta a ficar mais 2 cosseno menos a constante. Eu só não coloquei menos aqui, mas na verdade tanto faz, tá? Pode ser menos, mais, não vai fazer diferença, porque ele está indo de menos 10 a 10, então não faz diferença. Menos a constante C. Aí, ó. Olha isso aqui. Muito diferente do que aparecia antes, relativamente diferente. Sabe por quê? Porque antes só estava aparecendo uma parte da solução no GeoGebra. Aqui está aparecendo completa. Tá? Quer ver como é completa? Exibir rastro. Ó. E é bonito, hein? Fala sério. Vou mandar fazer umas camisetas com isso aqui. Olha isso. Coisa linda.
Então tá aí, ó, a solução. Então veja, aqui solução ela está implícita, tá? Como que seria a explícita? A explícita é como o GeoGebra calculou lá no aplicativo. Y igual SQRT, SQRT, o que está dentro do SQRT? Menos 2 cosseno x mais c. Ó, vai ficar em azul aqui. Olha em azul ali, ó. Ó, vou pedir para exibir o rastro. Cadê? Não tem como aparecer? Exibir rastro. Deixa eu colocar aqui as propriedades. Deixa eu apagar esse que é melhor, mais fácil, né? Aqui, ó. Pedir para exibir o rastro. Tá vendo? Ó, ó lá. Tá vendo? Ó, o GeoGebra só mostra isso. Ele só mostra a parte positiva. Agora, se eu fizer menos STRT de menos 2 cosseno x mais c, eu vou ter a outra parte, né? Olha lá, a parte de baixo, tá vendo? Eu tenho a parte de baixo, ó. Vai ter que ligar o rastro, né? Exibir rastro. Então, vê que eu consigo, a solução ali do GeoGebra, ela não é completa, tá? Ela só me dá uma parte. E daí, se eu tiver uma restrição ali no domínio, né, do domínio da solução, ele nem consegue mostrar, entendeu? Então, esse é um problema, tá? E quando eu mostro explicitamente, implicitamente, né, ou seja, quando eu escrevo dessa forma aqui, ó, ele mostrou para mim, né? Então, aqui, ó, quando eu escrevo dessa forma aqui, tá, que é a forma implícita, ou seja, eu não escrevi y igual a alguma coisa, eu escrevi y ao quadrado, joguei todo mundo só de um lado da solução, né? Porque a solução aparece daquela forma que a gente resolveu lá, né? Olha aqui, ó. Y ao quadrado igual a menos 2x, certo? Ó, y ao quadrado igual a menos 2 cosseno x mais c. Esta é a forma implícita. A explícita é y igual, mais ou menos, raiz, não sei o quê. Tá? Então, quando eu escrevo assim no GeoGebra, você vê que eu tenho todas as soluções. Tá? Tem todas as soluções daí. Deixa eu apagar o azulzinho. Tá? Essa aqui é a forma, é o vermelhinho, né? A forma implícita. Tá? E aqui eu tenho as duas formas explícitas. Y igual a alguma coisa e y igual a outra coisa. Tá? Bom, é isso, pessoal. Tá? Espero que seja de proveito para vocês esse vídeo. Já passamos de 1 hora. Agradeço a paciência mais uma vez, como sempre, e espero que seja útil. Tá? Bom final de semana para todos, um bom estudo e até a próxima aula.